Olá pessoal, eu sou a professora Aline Sanches, sou professora de Biologia e hoje a minha aula vai ser ministrada voltada ao terceiro ano do ensino médio, tá certo? Essa aula traz para nós, né, um conhecimento da evolução humana e sua relação com a diversidade cultural e ambiental. Essa evolução humana ela é tratada pela habilidade EM13CNT 208, tá certo? É, Hoje a gente vai explorar um tema fascinante, que é a evolução humana, e como ela influenciou a diversidade cultural e ambiental ao longo desse tempo. Você já se perguntou como os seres humanos se espalharam pelo planeta? Como se desenvolveram diferentes formas de interação com a natureza, né? A resposta está na evolução biológica, que é um processo que moldou nossa espécie ao longo de milhões de anos, né? E como que funciona isso? Professora, nosso objetivo dessa aula vai ser o quê? Compreender os princípios da evolução biológica aplicado à história humana, analisar a origem, a diversificação e a dispersão dos seres humanos pelo planeta, valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural da humanidade, né? Professora, mas o que é uma evolução biológica? Evolução biológica é um processo pelo qual as espécies se modificam ao longo do tempo, né? Ela vai se adaptando ao ambiente, tá certo? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né, da evolução, né, em diferentes espécies no planeta. Peço que vocês observem um pouquinho, né? Para vocês terem um maior discernimento. É, Aqui aparece um pássaro, né? O tendilhão. Vocês podem observar que ele usa o bico como uma ferramenta, né? Então, cada passarinho que tem ali tem um formato de bico diferente. Por quê? É o mesmo pássaro, porém ele foi se adaptando de acordo, o ambiente foi mudando, né? Ele foi se adaptando, tá certo? No caso da girafa, a girafa, vocês podem observar que são duas girafas, uma com o pescoço alongado e uma com o pescoço menor. A com o pescoço menor, ela não se adequou ao ambiente, né? No qual ela não consegue se alimentar das folhas das árvores, né? Enquanto a girafa do pescoço alongado, ela consegue se alimentar, tá? Ela teve essa adaptação. Consequentemente, essa com o pescoço pequeno, se ela não encontrar uma árvore mais baixa, ela não vai conseguir se alimentar e a consequência disso vai ser ela vai morrer de fome, tá certo? É, é tipo uma seleção que é natural que acontece isso, tá certo? Eu trouxe também um modelo aqui para vocês sobre a evolução do homem, tá certo? Como o homem foi se adaptando, né, ao longo do tempo, tá certo? A imagem tá bem ilustrativa, tá certo? E aqui a dispersão dos seres humanos, né? No caso dos seres humanos, a nossa evolução foi marcada por mudanças anatômicas, comportamentais e culturais, né? Permitindo nossa sobrevivência em diversos ambientes, tá certo? Como, por exemplo, os primeiros hominídeos surgiram na África há milhões de anos, tá? Com o tempo, diferentes espécies do Homo gênero se espalharam pelo mundo, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma forma de ilustração, tá? O Homo habilis o primeiro homem a usar uma ferramenta, tá certo? Tá na parte de baixo aqui da nossa tela. Ele criou com uma pedra, ele criou um objeto cortante, uma ferramenta de trabalho para ele, tá certo? O Homo erectus desenvolveu o fogo, que migrou para outros continentes também, tá certo? Com isso, nós chegamos aqui no nosso Homo habilis, né? Homo habilis não, Homo sapiens, que é a nossa espécie. É, que se adaptou à diversidade, a diversos ambientes, né, e desenvolveu culturas complexas, tá certo? Por exemplo, vocês já pararam para pensar como que a genética moderna confirma que todos os seres humanos compartilharam do mesmo ancestral? Por exemplo, né? Então, assim, nós vivemos num mundo com muita diversidade cultural, tá certo? E aí, eu trouxe mais um slide para vocês observarem, aonde eu trago aqui um mapa onde se espalhou, né, a dispersão dos hominídeos pelo planeta. Em amarelo está o Homo sapiens, né, e em vermelho está os Neandertals. Aí tem o cinza, né, que outras espécies também, tá certo?
Curiosidade, você sabia que a genética moderna confirma que todos os seres humanos compartilham do mesmo ancestral? Interessante, né? Temos uma enorme diversidade cultural, como vocês podem ver, eu trouxe aqui, né, o índio, né, um chinês, trouxe várias culturas, tá bom? Para vocês observarem. A diversidade cultural e a interação com a natureza. A evolução humana não se limita à biologia, ela também influenciou nossa cultura em relação ao meio ambiente. Por exemplo, povos indígenas desenvolveram a tecnologia agrícola, né, adaptadas ao clima local. Civilizações antigas criaram sistemas de irrigação para sobreviver em regiões áridas. Grupos de humanos desenvolveram diferentes formas de linguagem e criou uma organização social, tá certo? Uma conclusão aqui para vocês observarem. O que vai nos ajudar? Ajudar a entender a nossa origem e a nossa diversidade. Mostra como a adaptação ao meio ambiente, né? Como o ambiente se moldou a diferentes sociedades. Fortalece o respeito, a diversidade cultural e a ética, tá certo? Então, assim, um desafio para vocês. Pesquise sobre a cultura de um povo indígena ou ancestral e descubra como ele se adaptou ao meio ambiente, tá? Vocês podem me entregar na próxima aula. Compare essa estratégia com as tecnologias modernas de sobrevivência, tá certo? Aqui eu trago para vocês um pouquinho das referências bibliográficas, tá certo? Vocês podem observar de onde foi feita a nossa aula, tá certo? E eu agradeço a atenção de vocês, né? E aqui eu encerro nossa aula e até a próxima.